Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, bem-vindo ao segundo Igreja Açores deste 2018. Hoje perspectivamos o ano na Diocese e na Igreja no Mundo com o colaborador do Igreja Açores, Renato Moura. Mas ainda antes vamos atualizar a informação diocesana. Ao som destes acordes, a Sé Catedral Diocesana celebrou as 3 efemérides deste início de ano na passada quarta-feira, dia 10, numa noite de exposição, música e uma conferência intitulada São Salvador de Angra, uma Catedral Sebástica, por Mateus Rocha Laranjeira. A Sé celebra este ano os 450 anos do seu alvará régio, os 400 anos da conclusão da sua obra e as bodas de prata do órgão de tubos. O bispo Dom João Lavrador destacou a importância da Sé como símbolo da Igreja no seu todo. Olharmos para estes 450 anos é vermos uma longa história de um edifício que teve também já as suas vicissitudes infelizes de sismo e depois de fogo e por aí fora, mas que é realmente o lugar onde realmente toda a Igreja Diocesana se revê na sua comunhão, na sua unidade e se sente como sinal da Igreja no seu todo, ou digo na Igreja Diocesana no seu todo. Claro que olhar para o passado é essencialmente nós olharmos para as nossas raízes e sentirmos a interpelação e os desafios para o presente e sobretudo para o futuro. Esta é a casa de todos, sejam aqueles que são os praticantes ou aqueles que não são os praticantes. A Igreja, é o sinal desta Igreja Diocesana que quer abarcar a todos e, portanto, é um desafio permanente para que ela seja verdadeiramente cada vez mais a mãe que abraça todos os filhos, são todos batizados e, naturalmente, inclusivamente, olha com bondade e com ternura para aqueles que, inclusivamente, estejam mais fora da Igreja e que ela também quer abraçar e quer trazer para dentro da Igreja, não é? O Vigário-Geral da Diocese de Angra, Padre Hélder Fonseca Mendes, adianta que o assinalar das 3 datas jubilares permite olhar-se com outros olhos para um edifício que está tão perto e que, por isso, esquecemo-nos de registar a sua evolução. De facto, até o sismo de 1980, quando quisemos fazer uma exposição por a altura da inauguração da Sé, era muito difícil encontrar, fotografias de pormenor do interior, das capelas-mor, da capela-mor, das capelas laterais, detalhes. Só se encontrava por casamentos ou fotografias de família, isto é, as pessoas pensavam que a Sé sempre foi assim e sempre que seria assim, nem há registros de pormenores do interior da Sé, são muito escassas essas fotografias. Nós que passámos todas essas calamidades nos anos 80, quer dizer, hoje é bom tirarmos um dia para vermos o edifício com os olhos postos nele. A Sé Catedral e a cidade de Angra estiveram sempre de mãos dadas na infância, garante o presidente da Câmara Municipal, Álamo Menezes, que também se associou às celebrações. A cidade de Angra é cidade exatamente porque foi desígnio real criar uma cidade para que a Diocese se instalasse. Nascemos cidade e Diocese no mesmo ano, com uma diferença de poucos meses e com um propósito único de criar a centralidade que depois permitiu o desenvolvimento da Diocese, que foi a primeira instituição de dimensão, diríamos hoje na linguagem atual regional, que existia neste arquipélago, e há aqui uma ligação que se prolonga até hoje e de facto quando nós celebramos a Diocese e em particular a Catedral, que é no fim de contas a face visível da Diocese na cidade, estamos a celebrar a própria cidade. Daí que seja absolutamente natural e diria mesmo obrigatório que o município se associasse à Diocese nestas comemorações. O serão começou pelas 20 horas com a inauguração da exposição de fotografia A Sé, pela Câmara Municipal de Angra, e seguiu com a conferência São Salvador de Angra, uma catedral sebástica. A noite contou ainda com um recital de órgão por Olga Liza.
A Ouvidoria de Ponta Delgada organiza na próxima sexta-feira e sábado uma Assembleia Diocesana de Jovens no âmbito das celebrações do Padroeiro da Matriz, São Sebastião. O ouvidor cônego José Constância garante que a Assembleia está a ser preparada em todas as paróquias e que os jovens de Ponta Delgada já responderam a um questionário de antevisão. A preparação tem sido feita através do inquérito que foi lançado aos jovens, com 3 perguntas. Uma primeira a dizer que problemas são os que têm os jovens de Ponta Delgada, da Ouvidoria de Ponta Delgada, e quais as características dos jovens hoje. O segundo que pergunta como podemos ter uma igreja jovem, feita pelos jovens e mais jovem, e como promover uma pastoral juvenil atual. Ora bem, nos inquéritos as respostas estão a chegar, vão ser trabalhadas por uma pessoa que fará a comunicação na linha sociológica e também um pouco doutrinal. Por outro lado, também temos sensibilizado toda a comunidade da ouvidoria na oração e na reflexão para este acontecimento, dado que a hora atual é muito, digamos, comprometida, mas por outro lado também apresenta no juventude e não só uma grande desmotivação. Na sexta, dia 19, serão apresentadas as conclusões do inquérito e será proferida uma conferência intitulada Os Nossos Jovens e o Jovem Rico. No sábado haverá de manhã 3 momentos em que passarão por ateliês os jovens, um ateliê ligado com o voluntariado, outro com espiritualidade e outro com a família. Momentos de oração, etc. E depois termina ao meio-dia e meia hora do dia 20 com a Eucaristia Juvenil na Igreja Matriz. O cônego José Constância espera que esta Assembleia seja um momento de reflexão, compromisso e de redimensionamento da pastoral juvenil da maior ouvidoria da Diocese. Começaram as semanas mais intensas do ano para o movimento de romeiros de São Miguel. Depois do primeiro módulo da caminhada formativa, iniciou-se ontem o segundo módulo na Lagoa. João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros, adiantou o programa ao Igreja Açores. Incidir em formação sobre os sacramentos, sobre os conceitos de grupo, pela doutora Júlia Raposo, a primeira comunidade cristã pela doutora Eunice Souza e a paróquia Família de Famílias pela doutora Paula Silva. Os sacramentos pelos nossos irmãos, o padre David Barcelos, o padre Nuno Maiate e o padre Marco Sérgio. O encontro arrancou às 9 da manhã, num sábado intenso, com almoço convívio no Cineteatro Lagoense. No próximo domingo é dia de retiro anual de romeiros na Ribeira Grande. Este ano vamos mudar a forma. Convidamos algumas pessoas para intervir e encerramos com a Eucaristia e com a adoração ao Santíssimo. Este ano não vamos fazer assim, vamos iniciar com uma Eucaristia que será, dentro do possível, explicada pelo cônego doutor Adriano Borges. Depois, todos os anos nós temos o cuidado de ir ao encontro das orientações pastorais da nossa Diocese. Este ano, tratando-se da juventude, solicitamos a possibilidade de um dirigente nacional do CNE que vem cá falar sobre o valor evangélico e humano da partilha. Da parte da tarde, é responsável pelas irmãs hospitaleiras aqui da Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, a irmã Fernanda Esteves, vai-nos falar sobre os jovens e o voluntariado. E no final do nosso encontro, é o Sr. Padre Norberto e a equipa da Pastoral Juvenil que vai tratar do tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. A Quaresma já a ser preparada na ilha de São Miguel. Este ano prevê-se a saída de 55 ranchos para as estradas da ilha, 53 locais e 2 do Canadá. Este ano os romeiros saem para a estrada a 17 de fevereiro e regressam a casa a 28 de março.
Também na Ilha Terceira, as romarias já começam a ganhar expressão, ano após ano. Na passada quarta-feira, iniciaram-se as reuniões de formação com cerca de 20 irmãos. Paulo Roldão, responsável pelo grupo de romeiros da Paróquia da Conceição, diz que a baixa adesão é habitual nos primeiros encontros. Na passada quarta-feira foi apenas a primeira reunião de 7 que costumamos ter preparação para a romaria, neste caso para a 12ª. E correu dentro da normalidade, foi a primeira. Tivemos cerca de 20 irmãos, que normalmente é o que acontece durante o primeiro mês, até que, entretanto, possam aparecer novos e menos novos, mas que não puderam aparecer nesta quarta-feira por motivos pessoais ou de serviço. Cerca de 42 romeiros vão sair para as estradas da Ilha Terceira num trajeto já habitual. Nas primeiras formações é preciso focar atenções nos novos irmãos e com alguns conselhos básicos. Há muita gente que não está habituada, principalmente os jovens, a rezar. Há ainda um bocadinho aquela ideia entre os rapazes que rezar, não é bem para rapazes, é mais para meninas. É incutir-lhes que o rezar não é nada disso, muito pelo contrário, dignifica não só o jovem como a família que está por trás dele. É também explicar que certas situações que ocorrem durante a romaria, portanto que onde nós pernoitamos e onde nós comermos e as refeições que as pessoas partilham connosco, o que puserem na mesa é aquilo que nós aceitamos, mesmo que nós não gostemos, come-se menos um bocadinho, mas não se perde, porque aquilo que as pessoas estão a fazer e que nos estão a dar é com muito amor e carinho e, portanto, seria um pouco indelicado estar a dizer eu não quero isto. Essas coisas assim no dia-a-dia que fazemos, fora desse âmbito da romaria, e portanto é explicar que a orgânica do rancho e aquilo que como deverão agir durante os 5 dias que estão na romaria. Paulo Roldão adiantou ainda que ter jovens no grupo é uma mais-valia para relembrar aos mais velhos alguns ensinamentos que a memória apague de um ano para o outro. Os romeiros da Conceição vão percorrer as estradas da Ilha Terceira de 7 a 11 de março. Decorreu em Fátima o 11º encontro de reitores dos santuários nos dias 8 e 9 de janeiro. Dos 20 reitores presentes, estiveram 2 da Diocese de Angra. O padre Marco Martinho, reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus da Ilha do Pico, e o cônego Adriano Borges, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Do encontro nacional resultaram algumas conclusões. Os reitores precisam de mais formação e de maior criatividade. O cônego Adriano Borges explicou o que retirou do encontro em Fátima. Creio que o ponto mais importante foi de cada santuário, tendo em conta a sua especificidade, a sua espiritualidade e o tipo de peregrinos que costumam lá frequentar ou passar, que cada santuário crie um ambiente propício próprio para a meditação, para a oração pessoal, para o encontro com o Senhor Jesus e ao mesmo tempo também não descurando um outro aspecto muito importante que é a missão evangelizadora que cada santuário também deve ter. Já iniciamos no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres um curso de formação bíblica para este ano. Para o próximo ano teremos outras iniciativas também, um bocadinho nesta linha de evangelização, de conhecimento do Evangelho, de conhecimento da Palavra de Deus e também ao mesmo tempo de formação do povo de Deus. Claro que nós não nos queremos e nem podemos substituir-nos àquilo que é a missão da Diocese, nas suas diversas paróquias, porque os santuários também estão nomeadamente o Santuário de Santo Cristo está incluído numa paróquia, mas pode ser ou pode dar uma formação complementar àquilo que é a formação específica que as paróquias também vão dando. O padre Marco Martinho, por sua vez, destaca a necessidade de existirem sacerdotes mais disponíveis para o acolhimento nos santuários. Sem dúvida, os santuários como lugares de encontro e encontro com Deus terão que ser estes lugares da misericórdia. E para que haja espaço para a misericórdia e para o sacramento da reconciliação, é necessário que hajam sacerdotes disponíveis para estarem nos santuários, para escutarem, para acolherem todos os peregrinos, todos os romeiros, todos aqueles que desejarem abeirarem-se deste sacramento da reconciliação. De certo
certo que o Santuário do Senhor Bom Jesus, na Ilha do Pico, tem mais cuidado nesta questão da reconciliação ao nível dos dias da sua festa, nomeadamente no novenário, em que há muita gente no Pico e nas redondezas que se confessa uma vez por ano na festa do Bom Jesus. Por isso, é a preocupação de ter sempre sacerdotes disponíveis para acolher os peregrinos e os romanos nesses dias, e também na nossa dinâmica, no nosso caso, o nosso santuário, o santuário de uma freguesia rural, numa ilha desertificada, é um santuário um pouco diferente do que o do Senhor Santo Cristo, no centro de uma cidade e com uma ilha tão populosa como a ilha de São Miguel. Mas dentro da nossa realidade, também nos momentos fortes do Advento, da Quaresma, termos sacerdotes disponíveis e sempre que necessário estarmos por lá para acolhermos todos os peregrinos, para que seja de facto encontro da misericórdia. Outro aspecto que o sacerdote da Ilha do Pico defende é que os temas dos santuários sejam comumente acordados entre reitores e de acordo com as orientações diocesanas. Depois, também criar um roteiro de santuários que lhes desse essa verdadeira dimensão durante todo o ano, defende o padre Adriano Borges. Claro que, infelizmente, nos Açores não temos uma ação concertada. O padre Marco disse muito bem que o ano passado iniciamos aquilo que penso ser, e ainda hoje estivemos a combinar um possível tema já para o próximo ano pastoral, para as nossas próximas festas, mas que nunca houve nos Açores um encontro dos reitores que se pudesse pensar um itinerário espiritual, que não quer dizer que fosse só por um ano, mas que pudesse, se calhar, ser por triénios ou quinquénios, quem sabe, devido também à especificidade das nossas ilhas, mas nunca houve. Infelizmente, nós temos nos Açores, a maior parte dos santuários são também paróquias e que durante o ano têm uma dinâmica de paróquia onde os párocos, reitores, se dividem nessas duas funções e que essencialmente se tornam reitores apenas na altura das festas. Recordo, por exemplo, que na terceira não há muito a ideia de santuário. Há a Igreja da Conceição, há a Igreja da Serreta, mas a ideia de santuário não existe muito entre os fiéis, entre os peregrinos. E por isso seria necessário revitalizar esta vertente de santuário e aí sim construirmos ao longo de um ano ou de um triénio, como queiramos, ou como pensarmos melhor, também de acordo com as orientações diocesanas, etc., um programa específico que permitisse aos peregrinos fazerem este percurso, se assim o desejarem. Aqueles que são peregrinos açorianos, os que estão na diáspora, mas também não esquecendo da quantidade de gente que nos tem visitado e o aumento do turismo que tem-se verificado nas nossas ilhas. O cônego Adriano Borges diz ainda ser essencial a reunião mais frequente dos reitores dos santuários dos Açores e deixa também a sugestão da criação de um santuário mariano na ilha de São Miguel, visto que a ilha maior da região tem uma profunda fé mariana. E é nosso convidado deste Igreja Açores, Renato Moura, ele que é colaborador do Igreja Açores. Antes de mais, boa tarde. Hoje falaremos sobre as perspectivas da Igreja nos Açores para este novo ano de 2018, também as expectativas quanto ao papel da Igreja no mundo neste ano novo. Renato Moura, como é que será 2018 na Igreja do Mundo? Bem, eu tenho uma admiração muito grande pelo Papa e considero que é o fundamento a todos os seus apelos e orientações no Evangelho e no exemplo de Jesus. E, portanto, depois reforça essa sua forma de dizer com uma atitude humilde, sincera, amiga e dirige a todos os povos. Não apenas aos católicos, nem tampouco apenas aos cristãos, mas também às pessoas de outras religiões e até aqueles que não têm a religião. Isso tem-lhe granjeado um grande respeito e tudo isso é reforçado pelo testemunho que ele dá através dos seus atos. Eu acredito que Francisco já é e que há de ser cada vez mais respeitado e que a sua influência no mundo neste ano será mais decisiva do que nunca e assim também para o futuro. Porque a atitude do Papa vai ser cada vez mais caminho para os cardeais, para os bispos, para os padres, para os leigos, um pouco para toda a gente, não é? E
há de vencer o projeto de reforma da Cúria, que eu considero que está encerrada dentro de si mesma, mas eu acredito que esse desafio há de ir sendo vencido, que o sinal que existe da parte dos opositores e inimigos dentro da própria Igreja e que estão incomodados com as medidas que ele vem implementando, é realmente um sinal de que ele vai no caminho certo, porque está pondo fim a poderes que não eram de serviço, que está tentando acabar com o carreirismo, e, portanto, ele está percorrendo um caminho que julgo que vai ser útil para toda a Igreja. Julgo que também vai ser no aspecto que não apenas da Igreja, no aspecto do mundo, no que toca à precariedade laboral, no que toca à defesa de salário digno. Acho que vai ter caminho também a luta que ele faz pela existência do maior humanismo e de que os poderes públicos não se foquem tanto nos aspectos económicos e financeiros, mas que tenham em conta, digamos, a pessoa humana, a própria defesa que ele tem feito da solidariedade para o projeto comunitário e europeu, não é? Um outro aspecto que julgo que vai ser muito importante este ano é o Sino dos Bispos, que será dedicado às novas gerações. Foi importante ele ter sido preparado com jovens de todo o mundo, não só católicos, não apenas cristãos, mas de outras religiões, ou até para os não crentes. Isso significa uma abertura a toda a gente e um debate sério dos problemas. Também a expectativa quanto ao Encontro Mundial das Famílias, que será talvez um meio de concretização das exortações apostólicas que têm sido lançadas também por este Papa. O sacrifício que ele está a fazer em continuar as suas viagens, espero que também vai continuar a ter efeitos, porque tudo aquilo que ele diz continua a surpreender. E digo de uma forma tão aberta que todos são capazes de entender, não é? Uma igreja com abertura a todos, que está disposta a acolher, a aproximar, a fazer demonstrar um Deus tal qual ele é, que é amigo de todos, mesmo dos pecadores. Portanto, parece-me que são realmente boas perspectivas. A nível regional, pois... Essa a minha questão seguinte era como é que os Açores vão viver, a Diocese dos Açores, vão viver este ano de 2018? Bom, eu creio que realmente a Diocese não deixará de também acompanhar esta influência que o nosso Papa está tendo a nível de toda a Igreja. E não só da Igreja, como disse. Percebo que agora que o Sr. Bispo já está nos Açores há algum tempo, como eu próprio disse, que agora também já se sente açoriano, isso também irá realmente ajudar bastante a que, integrado como se sente, já trabalhe melhor com todas as comunidades e que possa haver também perspectivas de aperfeiçoamento. Ele próprio organizou o governo da Diocese com a criação das vigarias, na forma como eu entendi que seria melhor para o ajudarem no governo da Diocese. Vamos ver os efeitos que isso vai ter, mas eu acredito que isso também há de ser se há de transformar numa forma de poder melhorar algumas das situações com melhor conhecimento da região e com uma abertura para ouvir, sobretudo uma grande abertura para ouvir. Parece-me que isso que é realmente importante e que há de trazer realmente efeitos positivos. Renato Moura, há novas regras para a formação de sacerdotes, agora postas em documento. 46 anos depois o documento foi revisto. A nova versão pretende unir de modo equilibrado as dimensões humanas, e estou a parafrasear, espiritual, intelectual e pastoral, através de um caminho pedagógico gradual e, essencialmente,
personalizado. Era urgente rever estas questões da formação dos sacerdotes? Eu julgo que sim. Julgo que é rácio que vai ser muito importante, porque o mundo vai sempre em evolução, e de maneira que vivemos num mundo que talvez cada vez tem mais complexidades. Portanto, cada vez mais os sacerdotes têm que estar preparados para viver no meio desse mundo e trabalhar com as pessoas que estão neste mundo, que eles têm características completamente diferentes. É evidente que a vocação é fundamental e é indispensável. E como a formação intelectual e a formação cultural, mas tem que haver também a tal formação a nível humano e espiritual. Mas claro que não se podem formar padres sem ter formado antes homens, né? Para além, depois vem a parte teológica, né? Mas também nessa, ela por si só não é tudo se não houver uma formação orientada para o desenvolvimento que há de ser feito posteriormente na ação pastoral, no exercício diário do presbitério, né? Os seminários são obviamente importantes, os jovens dão informação, é evidente que todos eles são diferentes, nem todos são iguais, nem todos têm as mesmas capacidades, nem as mesmas características. E, claro, acha que os seminários já estavam a aplicar esta revisão antes dela estar escrita? Eu não sei, eu creio que talvez não. Eu creio que talvez não. Sobretudo, esta regra que existe de que as pessoas entram e fazem aquele percurso de um determinado número de anos e o fim de são ou ordenados desde que tenham idade mínima para isso, poderá não ser extremamente correta. E, portanto, a possibilidade que agora existirá de, se necessário, as pessoas poderem permanecer mais tempo, exatamente nem todos são iguais e todos têm as suas características próprias, que poderá, em algum caso, justificar que a formação possa ser mais longa. Eu julgo que a formação tem que ser realmente longa, tem que ser muito cuidada, porque depois as comunidades por onde as pessoas vão nem sempre são suficientemente acolhedoras para os ajudarem. Portanto, eles vão enfrentar à partida, ainda muito novos, pessoas com 20 e poucos anos, vão enfrentar realmente dificuldades no meio das comunidades onde estão inseridos. No mundo que, como eu disse, hoje é cada vez mais complexo, mesmo nas pequenas comunidades. E, portanto, têm de vir muito preparados, sobretudo para aprenderem que depois, na sua própria missão e na execução dela, do seu presbitério, vão ter de continuar a aprender. E que têm de vir preparados para não se instalarem sem arrogância e, sobretudo, muito abertos para as realidades que existem, para poderem discernir no meio delas e continuar essa sua formação. Portanto, eu julgo que é importante que exista esta nova ratio que há de realmente ajudar a melhorar sempre as coisas. Mas a necessidade que também o documento aponta no sentido de que não pode ser só o seminário a formar, que tem que ser as próprias comunidades, que tem que ser desde logo as famílias. Eu sinto às vezes que as comunidades não incentivam as vocações e não as ajudam. Às vezes quase que as matam. E de maneira que a comunidade tem que entender que cada vez existem menos padres e cada vez teriam de existir mais. E, portanto, tem que haver também da parte das comunidades, das paróquias, um grande esforço nesse sentido. Numa época em que o Papa Francisco dá primazia à vertente pastoral, acredita que é ela que fará os cristãos mais afastados reconciliarem-se com a Igreja? Sim, eu acho que é indispensável que seja esse papel pastoral, quer dizer, as próprias exortações pastorais, julgo que apontam sempre neste sentido. Julgo que cada vez estão sendo dadas responsabilidades maiores aos pastores, aqueles que estão na pontinha final junto do povo. Julgo que cada vez mais o Papa quer que sejam eles a conduzir determinadas questões e, digamos, a ter o contato direto, quando ele fala em ir para as periferias,
As periferias às vezes estão no centro das vilas e das aldeias, não é? Porque são periferias que às vezes não são físicas, são de outras naturezas. E, portanto, ele conta com esses pastores para desde logo fazerem isso. E, portanto, eu julgo que eles que têm devido, os seminaristas, os novos padres têm devido os seminários preparados e abertos para fazer isso, sem estarem constantemente à espera de uma orientação superior. Eles próprios julgo que têm autonomia para, em nome de Deus, com o ministério que têm, poderem promover e fazer aquilo que seria esperado que os cristãos façam. E por falar em atribuir responsabilidades, também nos Açores e no mundo, os leigos estão a ser desafiados para abraçar os ministérios. Está a surtir efeito este desafio? Temos leigos mais comprometidos? Eu julgo que vamos tendo leigos mais comprometidos, mas julgo que deveriam ser muito mais. Olha, por exemplo, no caso concreto dos Açores, eu vi com muito bons olhos que o Sr. Bispo entregou os serviços diocesanos a leigos. Parece-me que vamos ver os resultados disso, mas parece-me que à partida é algo de muito bom. Parece-me que essa regra se devia transportar e impor-se nas ouvidorias, nas paróquias. Por exemplo, o papel dos leigos nos conselhos de assuntos económicos julgo que devia ser um papel muito maior e que deviam ser matérias com as quais os párocos e os ouvidores não se deveriam ocupar. Eu costumo dizer que os leigos não fazem confissões, não celebram a Eucaristia e portanto, têm de fazer outras coisas, integrados na comunidade cristã, deixando tempo aos padres para poderem dedicar-se àquilo que só eles podem fazer, porque só eles estão realmente preparados e foram ordenados para isso. Faz-me pena ver às vezes os padres a perderem tempo na escolha do carpinteiro para arranjar a igreja, ou da tinta, ou da cor da tinta para dar na porta ou na janela, ou para resolver o problema da aparelhagem sonora. Parece-me que isso não faz nenhum sentido. Vejo que vai havendo alguns leigos que podem ficar melhor preparados e a quem podem ir ser dão de responsabilidades de acordo com as suas capacidades. É evidente que no tempo em que havia um padre para cada freguesia, ele tinha tempo para todas essas coisas. Hoje em dia não é assim. Eu vejo alguns queixarem-se de que não têm tempo para tudo aquilo que têm para fazer, mas depois perdem tempo presidindo, por exemplo, em instituições, embora sendo instituições da Igreja, podiam ser tão bem ou melhor governadas por leigos. Depois, como o tempo falta, às vezes é preciso celebrar à pressa, ler fórmulas à pressa, e parece-me que era preciso que eles deixassem tanto essas coisas, as confiassem cada vez mais certas coisas aos leigos, para deixar tempo para eles poderem contatar diretamente com o povo. Eu fiz esta experiência de participar em algumas coisas desta natureza, tentando aliviar um ouvidor com quem trabalhei, que foi o padre David Barcelos, e julgo que a experiência resultou, quer dizer, eu fazia tudo aquilo que achava que podia fazer, sem o deixar fora dos assuntos, mas procurando libertá-lo para outras coisas. Eu julgo que esta experiência devia ser cada vez mais experimentada e que a Igreja devia ser, e aqueles que a servem mais diretamente, os ordenados, deviam deixar cada vez mais responsabilidades da natureza temporal para se dirigirem às outras. Os leigos também muitas vezes não têm noção de que este comprometimento também pode ser com estas questões mais práticas e não questões tão espirituais, mais catequéticas. Portanto, a Diocese precisa de ajuda e os párocos, essencialmente, precisam de ajuda para as coisas mais simples e mais práticas do dia-a-dia. Claro. Eu parece-me que necessitam, parece-me que essa ajuda não devia ser negada por ninguém e devia ser incentivada. Depois, parece-me que é um outro aspecto que é muito importante. Quando os leigos participam diretamente em matérias desta natureza, ficam ao corrente de um conjunto de coisas que depois podem explicar às pessoas.
às vezes há a ideia de que as paróquias são ricas, que as paróquias têm muitos meios, de que... às vezes faz falta que haja leigos introduzidos nessas coisas, que depois expliquem às pessoas que, ao contrário daquilo que eles pensam, por exemplo, as coletas são mínimas, não dão nas freguesias pequenas para o sustento das despesas da própria Igreja, e muito menos para a remuneração dos párocos. Há determinadas coisas que, ditas por um leigo que passou pelas coisas, são mais credíveis ainda do que se forem empregadas durante uma reunião do pároco. E de maneira que acho que é muito importante que haja cada vez mais essa integração e essa disponibilidade para a ajuda. Eu sei que em alguns casos as pessoas também não têm muita disponibilidade, mas deviam passar a tê-la se querem ter párocos a cumprir o seu papel. Portanto, uma espécie de mediadores e também para desmistificar alguns mitos no que toca ao próprio funcionamento da paróquia. Renato Moura, o Vaticano está a auscultar os jovens para o Sínodo dos Jovens em outubro deste ano. O que é que poderá resultar desta auscultação e deste sínodo? Parece-me que o sínodo poderá ser muito importante, porque vem tratar-se-á de uma reunião dos bispos do mundo inteiro com o Santo Padre, onde se vão falar de questões de jovens, dos seus problemas, talvez das suas dificuldades, dos seus medos, das suas expectativas, das suas esperanças, não é? Depois, a forma como isto foi preparado é também uma marca deste Papa, que percebo que dá o exemplo de querer governar a Igreja e de querer abarcar as questões de relacionamento da Igreja com a comunidade de uma forma muito aberta e muito participada. E de maneira que, enfim, o facto de terem sido ouvidas opiniões de preparação por crentes, junto de crentes e não crentes, não apenas junto de católicos, mas junto também de não católicos e até de gente sem religião, é evidente que dá uma abertura muito grande ao entendimento que se quer ter da situação da juventude. É preciso ter consciência que estamos falando, quando se fala de jovens, estamos falando dos homens da manhã e das mulheres da manhã, das mulheres do futuro. E é preciso que cada vez mais gente, e de uma forma cada vez mais alargada, saiba o que é que pensam, o que é que pensa esta gente que daqui por poucos anos vão ser governantes, vão ser os condutores da comunidade, de maneira que isso é importante que esse conhecimento exista. É sobretudo importante que ele exista também por parte da Igreja. Depois é preciso transmiti-lo, como se diria, orbi et orbi, porque faz falta que os governantes conheçam as preocupações desta gente. E de maneira que isso às vezes não é feito, como talvez devesse também ser feito, pelos poderes públicos. E de maneira que é muito bom que de uma forma tão global e abrangendo o mundo inteiro se possam vir a discutir estes assuntos, a reuni-los em documento. Aliás, já existe um documento preparatório que é muito interessante, que já levanta muitas questões relativamente a esta matéria, que é o resultado dessa auscultação que foi feita, para obrigar a que toda a gente possa pensar com esses jovens, possa compreender as suas preocupações, os seus anseios e também possa assumir com eles determinados compromissos em termos de orientação do futuro. E que isso possa ter realmente influência, não só nas questões de natureza social, como também nas questões de natureza política, como até nas questões de natureza económica, que é para ver se conseguimos ter no futuro um mundo mais voltado para as pessoas e menos voltado para os interesses. E sobre a realidade dos Açores, é saudável a participação cristã dos jovens açorianos? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Eu tenho uma apreciação muito grande pelos movimentos de jovens. Tive o privilégio de também ter estado em atividade nos escuteiros e esse é um dos movimentos que convidaria a implementar cada vez mais.
Eu considero que eles são uma grande escola de vida e ainda são um grande movimento de juventude em toda a parte. E de maneira que, mas há outros movimentos e tem visto que todas as coisas que se fazem com os jovens, mesmo ao nível da Igreja, acabam tendo uma adesão de muita gente e vejo e unir à volta deles muito entusiasmo. É bom aproveitar esse entusiasmo e é bom chamar esta gente para estas discussões, sem aquela grande preocupação elitista de apenas levar aqueles que são tidos por ser os bons rapazinhos de cada comunidade, os rapazinhos que vão mais à igreja ou que parecem mais certinhos, entre aspas. Julgo que se tem de levar e incluir toda a gente. A igreja é um lugar para todos. De maneira que temos de chamar estes jovens, aproveitar a sua força e as suas ideias, deixar que eles sobram completamente, porque essa abertura é que permite efetivamente conhecer o que eles pensam e sentem e ajudá-los e com eles construir o estudo. Renato Moura, já temos mais de um ano da exortação apostólica à alegria no amor, depois dos dois sínodos sobre a família, um em 2014, outro em 2015. Foi muito mediática esta exortação por incluir as chamadas famílias imperfeitas na Igreja. Como é que está a ser aplicada esta exortação um ano depois, mais de um ano depois, no mundo e nos Açores? Eu conheço melhor a realidade mais próxima e tenho alguma pena porque me parece que já se poderia ter ido mais longe. O documento é, claro, um documento de grande importância, como todos aqueles que têm saído do nosso Papa Francisco. É um documento que traz orientações para evitar problemas nas famílias e nomeadamente nos casamentos, para os evitar para o futuro. Mas também tem uma intenção que é de claramente visar resolver os problemas existentes. Portanto, as tais situações ditas irregulares. É evidente que há um capítulo que só por si o título quase que diz tudo, que é acompanhar, salvo erro, discernir e integrar a fragilidade. Ora bem, aí está, digamos, quase o resumo do documento. Depois, tudo aquilo está baseado no Evangelho. Deus ama todos os seus filhos e também não despreza sequer os pecadores. Ora, o Papa Francisco defende que é preciso acompanhar os filhos todos, mesmo os mais frágeis, e especialmente os mais frágeis. Iluminar os que perderam a rota. Ora, atendendo a estas situações que já não corresponderão à doutrina que antes existia sobre os matrimónios, designadamente a situação dos recasados ou até dos unidos de facto, é evidente que pede-se atenção para essa gente e o Papa insistiu muito nisto. E chamou a atenção porque muita dessa gente sofre pela sua condição atual. Ora, tem de haver alguma resposta para isso. E ele apresentou, efetivamente, muitas formas de atender essas situações. Pois existe frases fortes, como é que essa gente não se devia sentir excomungada, que ninguém deve ser condenado para sempre. São frases muito fortes que deviam dar uma orientação muito clara a todos os pastores. Que os que vivem em situação dita irregular não vivem necessariamente em pecado mortal e que também não podem ser privados da graça por isso, não é? Ora, o que me parece é que o São Padre quis dar aqui uma orientação geral, embora não a tenha feito como norma absoluta, deu orientações que não deviam ser desprezadas por todos os pastores. E quando digo isto, digo desde os cardeais, bispos e os padres em cada uma das comunidades, né? E ele, no fim de contas, aponta para que haja uma ajuda e integração por parte dos pastores. E entendo que isto vai até ao nível das próprias paróquias. Eu entendo que o caminho de Jesus, e baseio isso tudo no Evangelho, é o da misericórdia, que tem sido uma das grandes marcas para qual tem chamado a atenção no seu ministério, e a integração.
E eu realmente creio, e estou perfeitamente de acordo, que realmente quando se fecha o caminho da graça, no fim de contas, não estamos contribuindo para a santificação de ninguém. E se não estamos contribuindo para a santificação de ninguém, estamos afastando as pessoas. Portanto, acho que o processo deve ser de reintegração. Ora, em comunidades pequenas como as nossas, em que se conhecem todas as pessoas, julgo que a integração seria fácil, mais fácil ainda do que nos grandes meios, e que há muito caminho para fazer nesta matéria, porque no fim acaba por ser doloroso quando as pessoas que estão nessas condições, nessas situações, vão à Eucaristia, e de maneira que quando chega designadamente à altura principal, e alguns padres até modificam um pouco a forma e dizem que todos nós, os que aqui estamos, ou todos nós, somos convidados para a ceia. Bom, naturalmente que os que estão nessa situação não se sentem convidados para essa ceia, e às vezes até sentem que essa pequena mudança da forma que tende a ser mais abrangente, às vezes é um pouco ofensiva, porque não é para todos. Portanto, as pessoas participam de todo o ato, mas apenas levam de lá a parte da palavra, porque não se faz como o Papa considerou, que em certas situações, porque eu entendia que os casos não podem ser generalizados, que em certas situações até a ajuda do sacramento seria muito importante para essas pessoas. Portanto, eu julgo que há realmente muito caminho nessa matéria a fazer. Julgo que ele deveria ser feito, enfim, pelas hierarquias intermédias da Igreja, e devia ser um pouco forçado com isso, na linha daquilo que disse o Papa, com uma análise pontual, caso a caso, e com integração progressiva. E julgo que era muito importante que isso se fizesse, porque poderíamos trazer de volta à Igreja pessoas que, enfim, não podem ser eternamente condenadas por terem, efetivamente, porque nenhum pecador deixa de ter direito ao perdão, e, portanto, julgo que não faz sentido que alguém, porque é recasado, jamais possa ter acesso aos sacramentos, se tiver uma vida que seja digna. Parece-me que não pode estar em desigualdade relativamente a todos os outros. Renato Moura, o nosso tempo está mesmo a terminar. De uma forma muito sucinta, que balanço é que se pode fazer do ano de 2017 na Diocese de Angra? Bom, eu julgo que foi muito importante a realização do Conselho Pastoral. Julgo que também já falei da nomeação dos leigos para os serviços diocesanos. Julgo que são extremamente louváveis as jornadas de comunicação que se fizeram, não só este ano, mas que já vem na sequência de outras que foram feitas, onde com a participação não só de presbíteros, mas de especialistas e sobretudo de pessoas que são conhecedoras dos problemas. Portanto, têm sido realmente jornadas que não têm tido preocupação de ser elitistas, mas que têm discutido temas importantes. Julgo que tudo isso é importante, tudo isso foi importante num ano em que existiu, e os Açores acompanharam isso na medida do possível, um facto muito importante, que foi a visita do Papa a Fátima, para a comemoração do centenário das aparições, e sobretudo a canonização de Francisco de Jacinta, enfim, que é uma honra para os portugueses, como duas crianças que hoje são reconhecidos como santos, e que, enfim, o foram, ao contrário de todos os outros da sua idade, sem serem mártires, né? Renato Moura, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. É um prazer poder conversar consigo neste Igreja Açores e contar com a sua colaboração também no nosso sítio, na internet, em igrejaacores.pt. Obrigada por estar connosco e havemos de conversar muito brevemente. Um bom ano para si. Muito obrigado pela atenção, de me terem ouvido, e espero ter de alguma forma contribuído
para a reflexão, porque fundamentalmente é isso que faz falta, que as pessoas possam refletir sobre estas questões. E é essa uma das missões deste Igreja Açores. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.